Graça e paz a todos. Estamos novamente em mais um vídeo para nós estarmos dando mais essa aula, quinta aula da revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos falando sobre a instituição da monarquia em Israel. Nós vamos aprender como foi que Israel passou desse momento de transição, da época em que ela era governada pelos juízes, que eram governantes políticos, militares, religiosos, levantados por Deus para poder trazer uma ordem, trazer um equilíbrio, uma direção para a nação de Israel a partir do momento que eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, e se estendeu por alguns anos, por quase alguns séculos. E nós vamos aprender várias coisas que podem parecer que não foram a vontade de Deus, que fugiu um pouco do controle de Deus, dos planos de Deus, mas nós vamos ver que Deus jamais é pego de surpresa, que Ele sempre tem seu plano estabelecido. Algumas vezes Ele permite que o ser humano, Ele dá corda, por assim dizer, para que o ser humano perceba que as suas decisões, as suas próprias decisões como humanos nem sempre são acertadas, e somente uma decisão baseada nos planos do Senhor é que podem dar certo. Então, nós vamos aprender muitas coisas interessantes na aula de hoje. Mas desde já quero pedir a você que esteja compartilhando esse vídeo, que você esteja curtindo, que você esteja divulgando a mensagem do reino, divulgando o Ministério Peregrinos de Deus, que tem como objetivo primordial divulgar a palavra de Deus, divulgar o ensino de Jesus. Então que você possa usar esse vídeo como um auxílio na sua aula, na escola bíblica dominical, na sua classe, você que é professor, você que é pastor, que tem procurado assim ajudar seus discípulos, ajudar as suas ovelhas. Nosso objetivo aqui é único e simplesmente prestar auxílio. Bom, como nós falamos, nós vamos aprender sobre a instituição da monarquia em Israel, nós vamos ver como ela foi criada, como ela foi iniciada, quem deu essa ideia inicial, quem foi que deu o pontapé, quem foi o primeiro rei. Nós vamos ver como Deus, apesar de o povo naquele momento não estar querendo agir dentro da vontade de Deus, nós vamos ver como Deus, em última instância, ele acaba fazendo com que a sua vontade prevaleça acima da vontade do homem. O textuário de hoje está baseado em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 4 a 5, onde nos diz o seguinte: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então nós percebemos aqui que chegou um momento que o povo não queria mais ser governado pelo juiz Samuel, mas eles estavam atrás, não que eles fossem contrários à pessoa de Samuel, mas eles percebiam que Samuel chegaria o dia que morreria, já era bem idoso. E os filhos de Samuel não eram pessoas tementes a Deus, não eram pessoas que faziam a vontade de Deus. Parece que nós vemos aqui acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a família de Eli, que Eli era um sacerdote respeitável, mas seus filhos acabaram se degenerando espiritualmente, e os filhos de Samuel também, pelo jeito, não seguiram o caminho de seu pai. Então o povo, mas o povo também não estava muito preocupado, como nós vamos ver, com espiritualidade, com nada disso. Eles queriam serem mais parecidos com as nações, eles queriam desenvolver o orgulho nacional que estava surgindo ali. Nós vamos ver isso melhor no decorrer do estudo. A verdade prática nos diz o seguinte: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Isso aqui é uma lição muito importante para todos nós que tomamos decisões, nós que somos cristãos e queremos ser bem-sucedidos e principalmente agradar o coração de Deus. Quando nós vamos tomar alguma decisão, a primeira coisa que nós temos que pensar não é se aquilo vai ser bom para mim, mas nós temos que pensar se aquilo vai agradar a Deus. Porque muitas coisas que agradam a Deus, a princípio, podem não parecer bons ou proveitosos para nós de momento, mas futuramente se prova como algo muito bom, porque foi vontade de Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida em muitos aspectos? Nós vamos ver que não era a vontade de Deus naquele momento que um rei fosse instituído. Não um rei nos moldes que o povo queria, mas Deus tinha sim no seu plano de estabelecer um rei, como nós vamos ver mais para frente, um rei segundo o seu coração, e não um rei segundo o coração e os desejos do povo, que nós sabemos que muitas vezes o povo, geralmente o povo, não sabe escolher. Bom, a leitura bíblica de classe está baseada em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 a 7 e 1 Samuel 10, do 1 a 7.
Eu vou ler rapidamente para a gente poder estar se situando, são leituras grandes. Recomendo a você que esteja lendo na sua casa os capítulos 8, 9 e 10 de Samuel na sua íntegra, para você poder entender melhor a história, para você poder se aprofundar mais em certos detalhes que a gente não vai poder explanar aqui devido ao tempo. Então, o que diz o texto? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu má aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, o primeiro ponto que nós temos que ver nesse texto é o seguinte: o povo chegou pedindo um rei para Samuel. Só que eles não queriam um rei designado especificamente por Deus, mas um rei que pudesse ser semelhante aos reis pagãos, aos reis mundanos, que tivesse aquele tipo de conduta, aquele tipo de governo. Então eles estavam querendo viver num molde muito parecido com as nações ao redor, quando Deus queria que aquele povo, não que eles fossem viver isolados, mas que eles vivessem de uma forma que não imitassem os povos ao redor e que seguissem aquela conduta que estava descrevida no livro de Moisés, no Pentateuco. Então nós podemos ver que o povo quis algo que não agradou a Deus, quis algo que não era a vontade de Deus. E Samuel se sentiu ofendido por aquilo. Mas Deus falou: Samuel, eles não estão te rejeitando, estão me rejeitando. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, que o povo estava rejeitando o reinado do Senhor sobre eles, porque muitos podem dizer que Israel não tinha rei, mas o rei de Israel era o próprio Senhor, era o Senhor que reinava aquela nação, e ele designava seus juízes como se fossem primeiros ministros, por assim dizer. Mas quem reinava a nação era o Senhor. E naquele momento eles estavam rejeitando a liderança direta do Senhor e estavam optando por uma direção humana. E a gente vê como Samuel também, quando recebeu essa notícia, ele tomou logo a decisão: vocês não vão ter rei coisa nenhuma, ou instituir um rei de qualquer maneira. Ele simplesmente foi buscar a orientação de Deus, que sempre que surge algo muito difícil para nós temos que ter essa consciência. Vamos em oração buscar a direção de Deus para saber qual o melhor caminho a seguir. 1 Samuel 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse-lhe: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui está falando de Saul. Partindo-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharás as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subir na deusa Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e darão 2 pães que tomarás à sua mão. Então virás o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que desce do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizará. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então aqui a gente vê como foi o processo da escolha de Saul para poder estar reinando a Israel. Houve todo um processo que nós vamos ver detalhadamente, essa questão dos homens, dos pães, do vinho, que tudo isso teve um simbolismo específico, uma confirmação de que Deus tinha permitido que Saul naquele momento reinasse sobre Israel. Mas nós vamos ver isso de uma forma mais profunda no estudo. Então, no primeiro subtópico, nós vamos ver essa questão da monarquia. Nós vamos ver que ela surgiu por causa de um sentimento de orgulho nacional. Nós vamos perceber que uma das razões que levou o povo a pedir a monarquia foi o fracasso dos filhos de Samuel, que não souberam exercer seu cargo corretamente. Nós vamos ver que o povo acabou rejeitando os planos de Deus. Então, nesse primeiro subtópico que vai falar sobre o sentimento de orgulho nacional, nós vamos ver que, primeiro, Deus tinha chamado aquele povo, tinha chamado Israel para que eles fossem uma nação de sacerdotes, uma nação que, quando estivesse firme, estabelecida, pudesse realmente levar missionários para o mundo, para poder falar de Deus, para poder falar do verdadeiro Deus, para que houvesse uma difusão das palavras do Senhor.
o trabalho deles seria o mesmo trabalho que nós temos hoje como cristãos, de falar do evangelho a toda criatura. Eles foram separados para isso. Só que nós vemos que eles acabaram seguindo por outros caminhos. Eles preferiram imitar as nações. Eles queriam um rei aos moldes do mundo pagão, um rei poderoso, um rei guerreiro, um rei conquistador, um rei que pudesse destruir nações, eles pudessem saquear e obter tesouros daqueles outros reinados vencidos. Então, nada mais, nada menos, nós vemos que eles quiseram esse regime monárquico para poder ter uma figura humana em que se espelhar. Nós podemos ver, por exemplo, hoje na Inglaterra, no Reino Unido, que eles têm um primeiro-ministro, eles têm políticos, mas o povo de lá se espelha muito na rainha, nos príncipes que existem lá, eles se espelham muito, eles sabem da vida daquelas pessoas, eles imitam suas vestimentas. Aquilo ali é algo visível, aquela dinastia representa o próprio reino, por assim dizer. E Israel queria isso para si. Alguém que se pudesse confiar e olhar, mas apenas de um ponto de vista humano, assim como muitos acabam fazendo. Há um perigo muito complicado para a igreja, falando nos nossos dias, sobre essa questão. Nós temos que realmente respeitar as autoridades que são instituídas, as autoridades governamentais, mas nós devemos tomar cuidado para não deixar que haja essa mistura entre política e religião, embora isso aconteça desde sempre, mas tem que tomar cuidado para que a gente não acabe trazendo obrigações políticas para dentro da igreja. A igreja é um lugar espiritual, o nosso rei, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos obedecer sim às leis humanas quando não entram em conflito com a lei de Deus. Mas nós devemos tomar cuidado para não trazer a política mundana, os princípios mundanos, os princípios políticos para dentro da igreja, como infelizmente nós vemos acontecer hoje. Se você ainda não reparou nisso, repara agora no próximo ano como vai ter pastor pedindo voto para determinado candidato, como vai ter determinadas igrejas puxando sardinha para um determinado lado político, que não é errado nós votarmos e temos pessoas para votar, sendo cristãs ou não, mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Cristianismo é uma coisa, e nós podemos sim usar princípios do cristianismo na política, mas políticos e acabem vida e regendo a liturgia, por assim dizer. O que Israel estava fazendo? Eles estavam querendo implantar, de certa forma, um governo pagão dentro de Israel e isso fazendo que fugisse da orientação de Deus, da direção de Deus. Nós vamos ver também essa questão do fracasso dos filhos de Eli. Quando o povo chegou para Samuel pedindo um rei, uma das queixas foi de que os filhos dele não eram bons líderes. Especificamente eles faziam, mas provavelmente eles não eram pessoas com uma liderança forte, uma liderança firme, talvez eles não fossem tão piedosos assim, talvez eles sofressem do mesmo tipo de problemas que os filhos de Eli tinham, embora o texto não cite, a gente só pode especular. Não eram respeitados pelo povo para poderem assim estar obtendo esse respeito de liderança. Então eles foram buscar um rei nesse sentido. Samuel ficou entristecido com isso porque muito provavelmente Samuel tinha no coração de que eles fossem, pelo menos seu filho mais velho ou seus filhos, fossem também juízes da nação como ele foi. E como poderia acontecer, não estaria errado dentro dos princípios que Deus tinha levantado para aquele povo na questão de juiz. Mas isso entristeceu Samuel. E o parágrafo que vai nos falar sobre a questão que acontece muito nas igrejas pentecostais. Não é a realidade de todas as igrejas, porque existem igrejas onde, por exemplo, não há uma sucessão pastoral, por assim dizer. Tem igrejas que o pastor vai lá, começa o ministério cresce e passa-se os anos e quando ele vai se aposentar, vai se jubilar ou acontece ele falecer, geralmente passa para o seu filho ou filha, nas igrejas que aceitam pastorado feminino, que acabam assumindo a liderança, por assim dizer, o pastorado, se torna o pastor presidente, a pastora presidente do ministério. Então, assim, aqui vai falar que não haveria nada de errado nisso. E realmente, se a igreja segue esse princípio, porque existem igrejas em que o pastor ele é eleito, o pastor é escolhido pela congregação, é separado pela congregação, ou por um corpo de presbíteros,
ou por um supremo concílio que decide, que separa de algum lugar quem vai pastorear a igreja. Mas a realidade dessas igrejas pentecostais brasileiras é essa questão dessa sucessão pastoral. Então o parágrafo quer dizer que não haveria nada de errado nisso de acontecer. E se realmente está no estatuto da igreja, e foi algo acordado pelos membros da igreja, realmente não haveria problema algum. Mas há um problema quando, por exemplo, o filho do pastor não tem um chamado para isso. Ele não tem um chamado para cuidar especificamente daquela igreja, ou ele não tem um chamado para ser pastor, e às vezes simplesmente quando deixar aquela congregação sair das mãos da família, ele ou ela acaba assumindo o pastorado. Ou sabedores de que eles têm alguma vida ruim, uma vida suja, enfim, ainda assim permite que eles fiquem lá, simplesmente para que não se perca o poder da família. Aí sim seria realmente algo errado, seria realmente algo complicado. O pastor ou a pastora que tem essa liderança, ele não tem que querer jogar esse cargo para cima do filho da filha, se não for vontade de Deus. É algo realmente muito interessante que você que é pastor, você que é líder de uma igreja, de repente passa por esse tipo de sucessão, tem que encarar muitas vezes. Você trabalhou anos e anos naquela obra e de repente você quer, como se fosse uma herança, por assim dizer, deixar para o seu filho aquele ministério, deixar aquelas ovelhas, e às vezes não é o chamado daquela pessoa, a pessoa não quer ser pastor, ela quer ser um engenheiro, ou simplesmente ela quer ser um pregador, ou enfim, um levita, e por aí vai. E não é o chamado dele. Então, tem-se que pensar nisso também, tem que se tomar cuidado, porque na verdade, quem é o dono da obra é o Senhor. Quem é o dono da igreja é Deus. Ele é o rei, ele é o líder. Então, o que acontece muitas vezes em alguns ministérios que nós percebemos é que é uma verdadeira monarquia mesmo, um verdadeiro reinado ali, em que o pastor presidente ele reina soberano, a sua vontade é incontestável, ninguém pode contestá-lo, ninguém pode ir contra ele, porque se ir contra ele, logo é expulso, exegrado, afastado da convivência, afastado dos privilégios, calado a sua boca, única e simplesmente porque não foi agradado. Então, acontece isso muito em muitas igrejas por aí. Então, ele se esquece que o verdadeiro dono da obra é Deus, e que Deus vai cobrar isso de alguma forma dessas pessoas que agem dessa forma como verdadeiros déspotas cristãos, por assim dizer. Até é meio contraditório falar isso. Jamais podemos esquecer que Deus fornece a vocação. Pode acontecer se realmente um filho de pastor se tornar pastor no seu lugar na igreja? Pode. Isso acontece, existem exemplos bíblicos disso, de líderes que deixaram seus filhos para governar, mas sempre lembrando, sempre na certeza de que o dono da obra é o Senhor e que é Ele quem designa quem vai tomar conta do seu povo e da sua igreja. Aqui também fala sobre rejeitar os planos de Deus. Não era plano de Deus, pelo menos especificamente, que fosse revelado nas Escrituras, naquele momento específico, ser instituído o reinado em Israel. O rei ali. Na verdade, o rei que já havia, que era o Senhor, não havia um plano esboçado de que haveria um rei humano. Mas isso não significa que não surgiria um rei futuramente. Mas a questão é que o povo não soube esperar, não quis esperar o tempo de Deus e meio que quiseram atropelar as coisas. Aqui vai falar, o escritor vai falar sobre a questão de Deus ser onisciente, Deus saber de todas as coisas, de olhar o futuro, enfim. Mas a questão é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é simplesmente a questão de, Deus pode ver o futuro. Deus, ele cria a realidade, Deus cria o plano, Deus cria a história, ele não perde o controle, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a questão que acontece é a seguinte, que muitas vezes Deus permite que o homem tome atitudes para quê? Para provar que ele está certo. Para provar que Deus está certo e que o homem está errado naquilo que ele está decidindo. Mas o homem é muito não consegue entender. Então Deus acaba permitindo, deixa isso é chamado vontade permissiva, mas isso não impede que o plano de Deus se realize, porque qual era o plano de Deus? Que um rei segundo o seu coração, segundo a sua vontade, realmente se levantasse e governasse aquele povo. Como nós vamos ver mais para frente, quem foi esse rei e quem em todas as profecias simbolizava o verdadeiro rei do reino de Deus, o verdadeiro rei que governaria o povo de Deus. Então, não é simplesmente uma questão de Deus ter seus planos frustrados, como pode parecer, porque os planos de Deus
não podem ser frustrados, mas Deus permite que certas coisas aconteçam para ensinar uma lição ao homem. Não foi à toa, como nós vamos ver no próximo subtópico, porque Saul foi escolhido. Não foi à toa que Saul foi escolhido. Saul ele foi levantado para fazer uma diferenciação e para mostrar ao povo o que acontece quando um rei que quer governar sem a presença de Deus pode ocasionar de desgraça para o povo. E para servir de contraste para quando surgiu um rei que fazia a vontade de Deus, para mostrar para o povo o que acontece quando um povo é governado por um rei que faz a vontade do Senhor, para eles perceberem a diferença entre o que é certo e o que é errado. O povo não teve essa experiência de reinado, então Deus iria ensinar uma grande lição para eles. Então o segundo subtópico vai falar sobre a escolha de Saul como rei. E vai falar sobre a questão do porquê Saul. Nós vamos ver na narrativa do livro de 1 Samuel e 2 Samuel que todo ele basicamente se foca no rei Davi. O protagonista da história é o rei Davi. Mas então por que se fala de Saul? Saul, como nós vamos ver no decorrer da história, embora ele realmente tenha sido levantado por Deus, Deus falou, escolha Saul, Saul ele se mostrou uma pessoa egoísta, se mostrou uma pessoa falha, uma pessoa ciumenta, uma pessoa indiferente aos mandamentos divinos. Então, houve um contraste, como eu já até adiantei essa questão, houve um contraste muito grande quando você olha para a conduta de Saul, que ele até começou bem, começou humilde, fazendo a vontade de Deus, mas pelo meio do caminho ele começou a se atropelar, ele começou a querer fazer suas próprias vontades, a não consultar a Deus, e isso mostrou algo muito interessante quando faz essa comparação entre ele e o rei Davi. A Bíblia chama o rei Davi de homem segundo o coração de Deus. E não foi à toa, porque apesar de Davi também ter errado muitas vezes, ele sempre se arrependia e ele sempre procurava fazer a vontade do Senhor. Saul já não. Saul errava e não se arrependia dos seus erros, e mesmo quando ele era corrigido pelo profeta e por Deus, ele permanecia no erro e não queria mudar. Então a gente pode perceber o contraste entre uma pessoa que faz a vontade de Deus, que é um líder, uma pessoa que não faz a vontade de Deus e também é um líder. Como ele pode acabar levando uma nação do céu para o inferno? E é como acontece hoje com muitos ministérios. Ministérios que muitas vezes não crescem, não progridem. Não é único e simplesmente porque as pessoas não vão, mas muitas vezes pode ser pela própria liderança que não está fazendo a vontade de Deus, que não está buscando a Deus, que segue seus próprios conceitos, seus próprios caminhos, suas próprias vontades. E nós vemos ministérios que muitas vezes começam pequeno e começam a crescer, e começam a prosperar, e começam a multiplicar, e começam a acontecer milagres. Muitas vezes porque realmente nós vemos que há uma liderança que se compromete a fazer e a se submeter à vontade de Deus, e a se submeter à disciplina de Deus quando necessário. Isso serve para mostrar para a gente realmente essa diferença, essa diferenciação. Então, por que Saul foi levantado? Simplesmente para trazer esse contraste. O parágrafo 2 vai falar sobre a unção de Saul por Samuel, que foi algo bem interessante, que quando Samuel conheceu Saul, ele logo beijou, logo abraçou. Esse beijo simbolizava um sinal de afeição, porque o próprio Samuel, como ser humano, quando olhou para Saul, uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa bela, uma pessoa imponente, ele foi pelos olhos e falou, esse é o cara, esse aqui realmente vai ser um ótimo governante para a nação. Ele teve esse pensamento, então por isso que ele foi lá, deu aquele beijo de satisfação, de afeição, de felicidade. Poxa, realmente Israel vai estar em boas mãos. Mas ele pensou com os olhos humanos. E Saul foi ungido com azeite de oliva para representar a sua separação. Agora ele já não era mais um agricultor, uma simples pessoa do campo. A partir daquele momento ele foi separado para poder fazer a obra de Deus como rei. Por isso que é costume, geralmente quando se separa pessoas para o santo ministério, elas serem ungidas com óleo, que é um sinal, o óleo representando o Espírito Santo de Deus, ela é investida com o poder do alto, para poder assim estar efetuando seu ministério. O parágrafo vai falar que hoje em dia, quando a pessoa vai ser separada para o ministério da palavra, para pregar, para pastorear, enfim, ela não precisaria ser ungida com óleo, mas bastaria a imposição das mãos do presbitério, de presbíteros que fossem lá e fizessem a oração, unção.
A gente não vai ver isso acontecer muito. Geralmente, toda vez que tem uma consagração, algo assim, é se derramado óleo. Pelo que o autor dá a entender aqui no parágrafo, é simplesmente que se você for separado para pregar ou para ensinar, para ser um pregador ou um obreiro, não necessariamente precisaria derramar óleo. Porque se entende, alguns teólogos, que o Espírito Santo já é a unção. Então, em teoria, não precisaria realmente ungir com óleo. Mas se unge, porque as pessoas gostam de seguir as tradições, enfim, não vamos dizer que é certo ou errado, realmente vai ser muito costume ministerial, costume da congregação que o irmão ou a irmã está, então isso aí vai muito de acordo. Mas, geralmente, quando se vai separar, se consagrar alguém para o ministério, é feita oração, presbíteros, pastores, os obreiros em geral impõem suas mãos e faz oração, faz a separação, a consagração, e vão derramar óleo ou não, dependendo do ministério. No parágrafo 3 vai falar sobre os 3 sinais que confirmaram a unção, porque também não basta você derramar óleo e fazer oração, há uma confirmação de que a pessoa foi chamada para aquilo. Ou vão ser milagres, ou vão ser acontecimentos, ou vão ser profetas que vão surgir para confirmar aquilo, ou o próprio ministério que você vai começar a exercer, pregando, ensinando a palavra, havendo conversões de alma, já vai demonstrar que realmente você foi chamado para aquilo, você foi separado, escolhido por Deus para aquilo. E Saul, ele teve 3 confirmações quando ele retornou para a casa de seu pai, porque ele não começou a governar imediatamente após a unção. Ele foi ungido, depois retornou para a casa dos seus pais, passaram-se alguns dias para que o povo se reunisse e realmente fosse tornado-se oficial diante de todo o povo, aquela consagração, aquela separação para Saul como rei. E aqui nos fala que Saul, quando retornou para a casa de seu pai, no meio do caminho ele encontrou as jumentas perdidas que ele havia saído para procurar, que está registrado nos capítulos 8, 9 e 10 de Samuel. Você leia para você poder entender a história, quando eu vou contar, para aproveitar bem o tempo. O segundo, ele vai encontrar 3 homens em determinado monte que estavam levando 3 cabritos, 3 bolos e um odre de vinho. E vai ter uma parte também que ele vai chegar num arraial onde vai ter profetas e ele vai ser batizado com o Espírito Santo, por assim dizer, ungido com o Espírito Santo, e vai começar a profetizar também. Então foram 3 confirmações, cada uma dessas simbolizando algo específico, né? Quando Samuel encontra jumentos, ele significa que ele havia sido apontado por Deus para poder realizar o trabalho como um rei. Ele trabalharia de uma forma braçal. Quando vai se falar sobre os homens com os alimentos, ali está dizendo que apontava um sustento divino na questão da tarefa de Saul, que Deus realmente estaria dando sustento para que Saul continuasse a fazer esse reinado dele. E essa capacidade de profetizar pelo Espírito Santo, que foi confirmado quando ele começou a profetizar entre os profetas, criou até um dito popular na época deles, né? Eis que Saul profetiza entre os profetas. Então, geralmente quem é chamado para o ministério, que sempre faz a comparação do passado com os nossos tempos, ele tem que se aplicar ao trabalho, ou seja, você é chamado para o ministério, você foi chamado para trabalhar. Não dá para você querer ser um pastor, um presbítero, um evangelista, se você não trabalhar. E qual é o trabalho que o obreiro realiza? É esse mesmo, de separar-se, consagrar-se, ler a palavra, estudar, tirar tempo para meditar, pregar na igreja, ensinar na igreja, fazer esse tipo de ensino que nós estamos fazendo. Isso é um tipo de trabalho, é algo que realmente tira nosso tempo, é cansativo, não é fácil você tirar um tempo para ler, para preparar, para pesquisar, para ir a fundo. Então realmente é um trabalho você evangelizar as pessoas, fazer um discipulado, dar um aconselhamento, fazer um gabinete. Tudo isso realmente é um trabalho do pastor, do presbítero, do evangelista, que se afadigam nisso. E você foi chamado para isso. Também nós temos a obrigação de nos sustentar com a palavra de Deus, com o alimento sagrado. Então, nós temos a obrigação de nos sustentar para quê? Para que nós possamos também levar o alimento sadio e sustentar as ovelhas, sustentar a igreja. E também temos que estar cheios do Espírito Santo, como diz Efésios 5, versículo 18. Então, para você que tem um ministério, para você que realmente quer entrar no ministério, procure refletir nessas coisas. Você precisa trabalhar, você precisa se alimentar da palavra, você precisa ser cheio do Espírito Santo.
São estas coisas, esse tripé, que vai te fazer ter um ministério forte, um ministério produtivo, um ministério que dá frutos. Então é necessário que você realmente busque isso, você ore por isso, entenda a palavra, que você busque em oração ser cheio do Espírito Santo, que você tenha disposição para trabalhar, porque trabalhar na obra não é fácil como muitas pessoas pensam. Você tem que realmente correr para lá, correr para cá, muitas vezes você não tem descanso, muitas vezes você abre mão de passar um tempo com a sua família, ou no seu lazer, ou no seu descanso, para poder ajudar a outros. Então realmente é algo trabalhoso, mas é algo edificante para si mesmo e para outras pessoas que dependem de você no ministério. Bom, o terceiro subtópico vai nos falar sobre o rei que o povo escolheu. Então, a primeira questão aqui vai falar sobre uma questão de uma escolha pautada na aparência. O povo encheu seus olhos quando viu Saul. Como já foi falado, ele era um rei bonito, ele era um rei de um porte diferenciado dos outros israelitas, ele era alto, ele tinha longos cabelos, ele tinha uma certa riqueza, ele não era de uma família pobre, ele tinha certas posses, então tinha certa eloquência. Então as pessoas olharam e foram pela aparência externa. Esse é o cara mesmo, esse vai nos governar, é esse que vai conseguir nos fazer dominar das nações ao redor. Só que o povo estava olhando apenas para a aparência, não olhava exatamente o que tinha no coração. Viu os pensamentos de Saul. E Saul não se mostrou um rei que tinha um coração bom. Como já foi falado, Saul era uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que tinha muito ciúme, era uma pessoa que tinha paranoia, ele não confiava em ninguém. Durante o seu reinado nós percebemos que ele era muito inseguro. Então ele tinha medo de perder o poder, ele começou a amar o poder de tal maneira que qualquer um que ameaçasse, como Davi começou a ameaçar, ele tentava matar, ele perseguia, ele oprimia. Então a gente percebe que nós não podemos nos basear em escolhas visíveis, a gente tem que olhar os frutos da pessoa, nós não podemos ver o coração, mas o Espírito Santo revela muita coisa e a própria pessoa, pelos seus frutos, nos mostra se ela realmente é um bom líder ou não, se ela realmente tem um bom ministério ou não. Então a gente tem que tomar cuidado para jamais julgar pelas aparências. Nós podemos nos enganar porque somos seres humanos, mas Deus jamais se engana. Deus olha o coração e é por isso que Deus levantou Davi para ser o seu legítimo rei, porque Deus olhou para o coração de Davi e via que o coração dele era totalmente devotado ao Senhor. Uma coisa interessante é que eles queriam um rei para governar aquela nação e foi levantado Saul. Só que, pelo menos até aquele momento, que da tribo de Benjamim, Saul era benjaminita, que viria um rei daquela tribo. Era-se esperado que uma linhagem real surgisse, mas da tribo. Eu vou ler rapidamente esse texto para os irmãos. Gênesis capítulo 49, nos versículos 8, quando Jacó estava para morrer, estava no seu leito de morte, ele chamou seus filhos para que pudesse dar bênçãos para eles, conceder bênçãos para eles, para o futuro, para os seus netos, bisnetos, enfim. E para cada filho dele, ele fala uma bênção específica, uma bênção diferente, de tomar posse de determinado local, de governar sobre determinado local. E olha o que ele fala, a bênção que ele faz, que é um tipo de profecia sobre a tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Já que já está mostrando que todas as outras tribos, todos os outros reinos, por assim dizer, de Israel, acabariam se submetendo à autoridade de Judá. Da presa subsiste, filho meu, encurvar-se-á e deitar-se-á como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então aqui quando está falando de cetro não se afastará de Judá, cetro é o quê? Cetro é aquele bastão que representa a autoridade e o poder de um rei. Então aqui está falando que de Judá viria um rei que governaria não apenas a nação de Israel, mas todos os povos o obedeceriam. Olha que interessante. Então,
Se o povo fosse esperto, se o povo realmente se ligasse nos escritos sagrados, eles entenderiam o quê? Que não era de Benjamim que viria um rei para governar eles, mas era da tribo de Judá. E que rei era esse? Bom, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E Davi era da tribo de Judá. Então, já podemos perceber que a verdadeira escolha de Deus naquele momento seria o rei Davi. Mas ele permitiu que Saul se levantasse para mostrar ao povo o que acontece quando se prefere seguir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Mas o verdadeiro rei que governa os povos não seria o rei Davi, mas nós sabemos que quem é o descendente de Davi, que foi levantado entre os mortos e que está sentado à destra do Pai? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é o verdadeiro rei que governa sobre o povo de Deus e governará sobre todos os povos. Ele já reina hoje, como muitas profecias bíblicas dizem, como todo o Novo Testamento afirma. Então o verdadeiro rei era o Senhor Jesus, que estava na mente e nos planos de Deus desde o começo. Apenas esse adendo para que os irmãos entendam que é importante a gente entender a vontade de Deus e entender a palavra de Deus por causa dessas coisas. Se o povo tivesse entendido, eles não iam ter aceitado Saul. Muito provavelmente eles não teriam nem tido essa ideia de levantar um rei, porque eles saberiam que deveria surgir um rei de Judá, que Deus levantaria num tempo específico, e que esse rei sim levaria todos os povos à obediência ao Senhor. Bom, os direitos do novo rei. Eles fizeram uma escolha equivocada, uma escolha errada e pagariam um preço por isso. Eles queriam um rei que fosse como os povos pagãos, então eles teriam que também ter os seus deveres como povo para poder estar suprindo os direitos e as necessidades daquele rei. Então o que o povo seria obrigado a fazer a partir daquele momento? Todas as pessoas tinham que estar sob o poder do novo rei. Não tinha aquela questão se o rei mandasse todo o povo ir para a guerra, o povo tinha que ir para a guerra e pronto. Se o rei ordenasse que fosse construído determinada coisa em determinado local, o povo deveria ir e acabou, não teria escolha. Se o rei ordenasse que fosse o povo trabalhar no campo do rei, nos terrenos do rei, para poder construir, suprir a mesa do rei, alimentar o palácio, porque manter um palácio não é fácil, tem os empregados, naquela época tinha os escravos, tinha os exércitos para poder manter, então tinha que ter todo um trabalho, todo um planejamento para poder manter aquele reinado. E o povo era obrigado a fazer aquilo. Tinha que pagar impostos aqui na forma de dízimo. O dízimo aqui era separado como um imposto. No Antigo Testamento, o dízimo ele era um imposto utilizado para manter o reinado, para manter os levitas, para manter o templo, para manter a parte tanto política quanto religiosa. Por isso que era obrigatório, diferentemente de hoje. Você pode dizimar, mas não é algo obrigatório, não é algo compulsório. Se você dizima, que seja por amor. Se você oferta, que seja por amor. Mudou um pouco o esquema hoje, tá? O dízimo não é obrigatório para o cristão. Você pode dizimar como uma forma de oferta, desde que seja de livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca, apenas com a intenção de agradar o coração de Deus e também de ajudar a obra, porque nós sabemos que é necessário pagar aluguel, luz, ajudar uma irmã em necessidade com medicamento, enfim, essas coisas que todos os irmãos já sabem. O povo tinha que obedecer, porque era um governo e tinha que ter ordem naquele governo. E o que nós podemos trazer para hoje em dia é essa mesma questão. Nós temos governadores, nós podemos não gostar muito deles, mas nós temos que cumprir as leis, nós temos que seguir as leis. Sempre quando é algo que não conflita com a lei de Deus, o cristão tem que seguir sim. Nós temos que pagar nossos impostos, nós temos que obedecer às leis de trânsito, nós temos que obedecer às leis do nosso país, prestar serviço militar quando necessário, enfim, várias coisas que nós temos que cumprir porque nós vivemos num país que tem ordem e que há um governo para manter essa ordem. Então o cristão ele tem que seguir isso. Novamente lembrando, desde que não entre em conflito com a palavra de Deus. Se de repente criarem uma lei aí, agora todo mundo vai começar a adorar, por exemplo, o presidente, vamos fazer um tipo de adoração ao presidente.
como havia no passado no Império Romano, o imperador ele era um deus, tinha que ser adorado. Os cristãos não seguiam aquela lei, logicamente, por isso eles eram mortos. Se isso acontecer hoje em dia, nós também não vamos obedecer, porque é algo contrário à lei de Deus. Mas no mais do que tange naquilo que é correto, certo e eticamente aceitável dentro da palavra de Deus, nós temos sim que seguir. Nós vamos ver também essa questão do novo sistema político e o aspecto teológico. Aqui está falando essa questão, o autor aqui vai falar que não estava no plano de Deus, que Deus não queria que isso acontecesse, mas que ele acabou perdendo. Enfim, nós temos que entender o seguinte, sempre foi o plano de Deus que houvesse um rei para governar o seu povo. Aquele momento específico não era o momento para Jesus vir à terra e surgir o rei. Lógico, Deus tem o seu trabalho, tem os seus planos, mas Deus permitiu que aquele rei Saul fosse levantado para que o povo soubesse fazer a diferenciação entre um rei escolhido por seres humanos e o rei dos reis escolhido por Deus, que é Jesus Cristo. E a partir daquele momento, Deus já começou a especificar de qual linhagem viria o Messias, de qual linhagem viria o Cristo. Começou de Abraão, foi se passando pelas tribos, foi se especificado que seria da tribo de Judá, depois afunilou mais um pouquinho, se viria da família de Davi, até que chegou ao nosso Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro Rei dos Reis. Então, o que nós podemos entender disso é o seguinte, que Deus está sempre no controle de todas as coisas, que Deus usa sim, pode usar sim sistemas políticos para poder manter a ordem, manter o equilíbrio, para que o mundo não se torne um caos. Que realmente a gente tem que tomar cuidado para não colocar esse sistema político no lugar de Deus. Aquele povo, Israel, eles acabaram optando por abandonar a lei de Deus, por abandonar o governo de Deus e seguir um governo político, um governo humano. Nós sim temos que obedecer os governantes políticos, mas jamais abandonar a nossa obediência a Deus. A obediência ao nosso Deus é em primeiro lugar. Se nós obedecemos a leis e a governos humanos, é porque primeiro nós obedecemos e servimos ao Rei dos Reis. Então a gente tem que tomar cuidado para jamais se afastar disso e sempre entender que Deus, falando de uma forma mais religiosa, por assim dizer, mais teológica, ele escolhe aqueles que vão governar sobre o seu povo. Pastores, líderes, presbíteros, enfim. Ele escolhe e vai ter aqueles momentos sim que vai ter aqueles, mas porque fulano é tão ruim, não é um bom pastor, não é um bom líder, mas está na frente da obra. Deus está permitindo. Pode ser um Saul daquele momento, daquele ministério, e que em determinado momento, se não houver uma mudança, não houver arrependimento, porque Deus dá oportunidade para todos nós, Deus levante um Davi, por assim dizer, e mude aquilo. Isso nos mostra que Deus está no controle de tudo, e principalmente na sua obra, principalmente no seu povo, principalmente no seu reino. Então a gente tem que ter essa visão para não nos deslumbrarmos com o poder, não nos deslumbrarmos com o nosso ministério e achar que o nosso ministério é melhor do que qualquer um. Porque quem nos dá o nosso ministério é Deus. Da mesma forma que Ele dá, Ele também pode tirar. Bom, essa era a aula de hoje. Eu vou ler a conclusão para a gente poder estar encerrando. E a conclusão diz o seguinte: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Isso é muito importante. A nossa vontade, como cristãos, tem que estar alinhada com a vontade de Deus. É muito mais fácil seguir uma vida em que a gente consegue realmente adaptar os nossos desejos, anseios e sonhos com a palavra de Deus do que a gente querer viver do nosso jeito, da nossa maneira, sonhando certas coisas que muitas vezes não é para nós, não é plano de Deus para a nossa vida. E como é que eu vou saber? Lendo as Escrituras, estudando, escutando a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia. E vai nos dizer se determinado caminho que nós estamos seguindo é bom ou não, é algo que agrada a Ele ou não. Muitas vezes a própria palavra vai dizer de uma forma direta aquilo que agrada ao Senhor ou não. Basta a gente ler, basta a gente estudar, deixar a palavra falar conosco. Se fizermos isso, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ter uma vida melhor, uma vida mais próspera nessa terra. Bom, agradeço a todos que assistiram, a todos que estão assistindo, que assistirão esse vídeo, que você possa usufruir, que você possa aprender mais, que você possa estar compartilhando, curtindo esse vídeo,
porque o nosso objetivo como Ministério Peregrino de Deus é justamente esse: edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja de Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de todos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima lição. A próxima lição será a lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Nós já vamos ver que Saul até começou bem, mas depois ele acabou se enveredando pelo caminho das trevas, pelo caminho do pecado, e o final dele não foi bonito. Mas isso vai ser tudo falado na próxima aula, que será dada pelo nosso irmão Leandro Rocha. Forte abraço para todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.